Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Quero aqui apresentar para vocês, contando a minha história para vocês. Que Deus venha abençoar grandemente. Receba esse testemunho da minha história, da minha vida, para que vocês possam receber aí com carinho. Fiz com muito carinho, com muito amor. Que Deus venha abençoar grandemente vocês. Eu digo para vocês, essa é a minha experiência, a minha vida que eu já passei, a minha história de vida que eu já passei, e que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre vocês. Eu agradeço muito e assistam. O propósito desses vídeos é mostrar a vida do missionário, contar como é que é o campo missionário que eu vivo e contar a minha história de vida e falar da palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar vocês grandemente. Aqui vamos estar sempre trazendo uma palavra, uma reflexão da palavra do Senhor, ao propósito de transmitir um alívio, uma palavra de alento, uma palavra de vida para vocês. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio que Deus vai nos usar para transmitir a palavra dele através desses vídeos e também transmitir o dia a dia do missionário. Que Deus venha te abençoar grandemente e meu muito obrigado. E passou para chegar até aqui, né? Não foi fácil, mas eu venci. Graças a Deus eu venci e aqui estamos para a honra e para a glória do Senhor. Para quem não sabe, meu nome é Keila da Silva Oliveira Miranda. Tenho 33 anos. Nasci dia 15/12/1986, na cidade de Cerejeiras, no estado de Rondônia. Me cresci, não posso dizer que num lugar só, né? Em vários lugares, mas eu vou contar um pouquinho do que passou na minha vida para vocês entender como Deus tem propósito nas nossas vidas. E depois que eu nasci, meu pai chama Adair e a minha mãe de sangue chama Creuza e minha mãe de criação chama Solange. Para alguns mais perto familiar, sabe que eu chamo ela de tia, né? Não chamo ela de mãe, porque ela tinha 16 anos e eu estava com entre 5 para 6 anos, mais de 5 anos, e não acostumou a chamar ela de mãe. Ela falou, pode me chamar de tia mesmo. E aí a gente começou a chamar ela de tia. Eu fui abandonada, tinha 3 anos de idade. Conheceu a mãe dela de sangue, né? Que ela foi criada por outra família. E nesse intervalo que ela era casada com meu pai e tinha gente, ela conheceu a mãe dela e foi morar com a mãe dela, que morava no estado do Paraná, na cidade de Cascavel. Aí ela foi morar aí e passou um tempo, ela pediu para que meu pai fosse nos buscar. Ela levou eu, meu irmão, e ao chegar lá, passou um tempo depois, ela mandou recado, carta, não sei como é que foi, porque eu nunca entrei em detalhes sobre essa história, mas aí mandou nos buscar e meu pai vendeu uma vaca na época e ele foi buscar a gente lá no estado do Paraná. E aí meu pai nos criou durante 2 anos, foi onde ele conheceu minha madrasta e casou com ela, casou com a tia. E depois disso a gente mudou para uma chácara em Cerejeiras. Um tempo aí, depois mudamos de novo para Cerejeiras e de Cerejeiras a gente mudou para outra casa. Sempre morou na rua por causa que a gente estudava. E daí nós mudamos para Vilhena. E ao chegar em Vilhena, passamos por muita dificuldade. Aí nós mudamos para o sítio de novo, linha chamada Linha 100, perto da Nova Conquista, em Vilhena. Aí vivemos um tempo. Eu lembro dessa fase aí, foi muito complicado, muito difícil, porque quando a gente mudou para esse sítio, não tinha casa e meu pai lembra que
era derrubada. O pai cortou as gaias por baixo, jogou uma lona por cima e a gente viveu um tempo aí debaixo dessa árvore. Eu lembro muito bem disso. E depois disso ele fez uma casa com lona. E depois que terminou essa casa de lona, até dá tempo dele cortar madeira, porque naquela época ainda era muito caro para comprar madeira serrada. Aí ele pegou e fez uma casa para nós, tauba cortada de machado, né? E lascão, né? Uns conhecidos como lascão. Depois a coisa foi melhorando um pouco, ele conseguiu fazer a casa de tauba serrada, mas as coisas não ficou muito boas, a gente mudou para Vilhena de novo. E as coisas só foi piorando, era uma época muito difícil. E todos que sabem que a década de 90, uns anos muito difíceis para nós. E a gente mudou para a rua. E foi onde a gente fazia feira, meu pai já fazia feira. E eu e meu irmão começamos a vender na rua. A gente vendia muitas coisas na rua. O meu pai fazia feira sábado e domingo. E as coisas que sobravam da feira a gente vendia no decorrer da semana na rua. Eu lembro que a primeira vez que nós saímos na rua, a gente saiu para vender tomate. Meu pai tinha comprado um monte de tomate e a gente foi vender. Passava de casa em casa. A gente chegou em casa todo feliz que tinha vendido os tomates e tudo. Aí outras vezes vendia outras coisas. E teve uma vez que a gente foi vender laranja. Meu pai comprou laranja para nós vender. E a laranja nós não vendia. Nós andava. Aquele Cristo Rei todo ali para cima da escola Martim Lutero, a gente vendia tudo aquele lugar ali. Foi muito sofrido, a gente sofreu muito. Daí dessa casa fomos para outra casa e de outra casa meu pai conseguiu comprar casa, arrumou a casa, nós moramos nessa casa. E eu lembro que quando nós estávamos nessa casa, a gente passou por tanta dificuldade, as coisas eram tão difíceis naquela época. Na escola, desmaiei lá na escola, não tinha tomado café. E para quem é dessa época lembra, né, que com 10 centavos você ia na padaria, trazia 2, 3 pão. E quando meu pai tinha dinheiro que sobrava, aí um centavinho que ele nos dava para nós, 10 centavos para nós ir na padaria e comprar 15 centavos. Quando ele dava 15 centavos era festa, porque aí comprava 3 pão, davam para mim, um para meu irmão e um para minha outra irmã. Ganhava 25 centavos para ir comprar de pão, era a maior festa. A gente passou por isso, né? Uma dificuldade muito grande e foi muito difícil. Eu lembro que meu pai trabalhava cortando meio fio para fazer asfalto e depois trabalhou numa horta e as coisas ficou muito complicadas para nós. Nessa época minha madrasta estava afastada da igreja, eu era pequena e eu lembro numa tarde, não sei se era num domingo, uma mulher bateu palma lá de frente de casa e ela falou assim: eu não conheço a senhora, mas o senhor mandou eu vir aqui porque eu tenho um recado para dar para a senhora. Aí a tia chamou ela para entrar para dentro, ela entrou para dentro e ela orou lá e falou: tudo depende de você. Se você der o primeiro passo, falando para minha madrasta, se você der o primeiro passo, as coisas vão mudar, porque vocês estão passando por muita dificuldade. Eu lembro que no meio dessas dificuldades, a gente chegou a comer colherinha de arroz. Outro dia tinha feijão com couve, porque não tinha outra coisa. Para quem não sabe, a colherinha de arroz, você pega um grãozinho de arroz, divide ele em 3, em 4 pedacinhos. Isso era o que nós comíamos, porque a dificuldade era muito grande. Mas o Senhor usou aquela irmã para falar com a tia e a partir desse momento ela tomou uma decisão e ela foi na igreja, reconciliou com o Senhor. Depois o meu pai reconciliou, depois o meu irmão aceitou Jesus no ano de 99. Aí as coisas começou a um pouco melhorar, né? Aparentemente parecia melhorar. E um tio nosso nos chamou meu pai a negócio de, como diz
os mineiros, a Gambira, né? E trocaram a casa aqui do meu pai de Vilhena numa casa em Colorado. E meu pai trocou. E eu lembro que nessa casa não tinha água encanada, mas a água nunca chegava lá. Nós tínhamos que buscar água na bica e era muito difícil. Minha madrasta estava grávida da minha irmã mais nova e foi uma época muito difícil. Mas a gente via que Deus estava trabalhando aí nesse propósito da nossa vida, que Deus estava fazendo alguma coisa para nós. E eu me lembro que no dia que nós mudamos foi 12 ou era 14 de agosto de 1999. A congregação que nós cultuamos ali foi a congregação Cafarnaum hoje, né? Que antigamente chamava Congregação da Rua Mato Grosso. E na época era o pastor Davi, era o pastor da congregação. E naquele ano foi muito difícil, porque teve a troca de escola para reprovar, né? E eu fiz um propósito com o Senhor. Mas naquele propósito eu creio que o Senhor já estava colocando a mão. Eu ainda não era crente. E o Senhor colocou a mão e eu fiz um propósito com o Senhor, que se eu passasse de ano, da 4ª para a 5ª série, eu ia aceitar Jesus como meu Salvador. E Deus foi tão bom e misericordioso, eu consegui passar. E eu fui na igreja, quando eu cheguei em frente da casa da minha amiga, eu falei para ela assim, olha, Marlúcia, hoje eu vou para a igreja para aceitar Jesus. Na hora do apelo você vai lá me buscar, que eu tô indo para aceitar Jesus hoje. E já era o Senhor, né, trabalhando ali, porque ele precisava trabalhar na minha vida, porque eu era muito perturbada, eu via as coisas, eu não tinha paz no meu interior, não tinha paz, tranquilidade. Eu sofria muito com isso, tinha muito pesadelo, tinha muito medo da noite, do escuro, e eu só ia dormir depois que eu olhasse todas as janelas, se estava fechado, se tinha segurança, eu olhava debaixo da cama para dormir, e aquele medo me dominava, sabe? Tinha televisão em casa, às vezes passava uma cena de filme de terror, eu passava uma semana sem conseguir dormir, eu via vulto, via várias coisas, só o Senhor sabe a perturbação que era. E eu cheguei num ponto que eu na minha vida estava, antes de nós mudar para Colorado, que eu tinha vontade de fugir de casa, de desaparecer no mundo, porque eu não aguentava mais aquela vida, entendeu? Deus é ciente do que eu passei, da dificuldade que eu tive, mas o Senhor é maravilhoso. E Ele me levou a seu caminho, me levou na sua presença. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 5 de dezembro de 1999. O pastor pregou, eu não me lembro no que ele pregou aquela noite. Não me lembro quem estava pregando, mas me parece que era o pastor Davi que estava pregando aquele dia. E eu sei que na hora do apelo, porque todos os cultos faziam apelo, né? E quando eu vi, essa amiga minha chegou por mim e falou, vamos? Eu levantei, estava sentada quase no último banco, levantei, fui na frente, aceitei o Senhor como meu Salvador. E eu tenho essa data marcada no meu coração, porque a partir daquele momento eu comecei a ter paz no meu coração, na minha mente, e a minha vida mudou, porque para muitas pessoas que foi abandonado, que foi deixado de lado, e a pessoa cresce com pensamentos que eu fiz para receber isso, o abandono, por que eu sou culpado por isso? Esse é o sentimento de uma pessoa que foi abandonada, né? E eu não tinha essa paz no meu coração e nem essa alegria.
E o Senhor transformou meu coração, transformou minha vida. E graças a Deus, hoje já lido com isso, né? Não é nada fácil ser abandonado. Só quem passou por isso sabe que ser abandonado por um pai ou por uma mãe não é fácil. Mas eu louvo ao Senhor que eu tive um pai que foi mãe ao mesmo tempo, e ele estava comigo, com meu irmão, e nos cuidou, até hoje nos cuida. Eu louvo muito ao Senhor pela vida do meu pai, e louvo ao Senhor pela vida da minha madrasta que nos criou. Não é muitos pais que têm coragem de encarar isso, né? Encarar a realidade. E ele encarou a realidade, ele trabalhava no campo, ele plantava, colhia para comer e ainda cuidava. Eu lembro que a gente ia para a roça com ele e ele ficava lá trabalhando e nós lá brincando debaixo das árvores. Lembro muito bem disso. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque ele é uma bênção na minha vida. E ele não nos abandonou. O Senhor nos traz a salvação dele às nossas vidas para nos trazer paz, nos trazer alegria e nos perdoar dos nossos pecados, das nossas falhas. E ele me trouxe a salvação na minha vida, me trouxe a paz para a minha vida. E eu louvo muito ao Senhor por isso, porque o Senhor é bom e eterna a tua misericórdia. Essa é uma parte da minha história e em outro vídeo eu vou contar outra parte da minha história, né? Para não ficar muito grande. Essa é a parte até o momento que eu encontrei com Jesus. E depois eu vou estar contando na outro vídeo a parte depois que eu encontrei com Jesus, o que o Senhor fez na minha vida. Os câmbios que o Senhor fez e até o momento que eu cheguei aqui onde eu estou hoje. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Confia no Senhor. Acredite no Senhor, que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode fazer algo por você. Basta você crer e acreditar. Creia que Jesus pode mudar a sua vida, pode cambiar a sua vida, né? O Senhor pode fazer você uma nova criatura. Hoje eu estava meditando, falei, Senhor, como que eu vou contar essa história? E o Senhor me trouxe aquele hino, vocês são um pedacinho, que doeu muito, mas eu cresci e aqui estou na presença do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Que Deus te abençoe, compartilhe e depois vamos estar falando a segunda parte. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e não desista. Se você está na luta, na prova, não desista, acredite, você vai vencer. Creia que Jesus pode te tirar desse lugar, que Jesus pode te tirar dessa dificuldade. Passe o que passe, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor fez uma nova história para mim. E Ele pode fazer uma nova história para você. Que Deus te abençoe e que Deus possa derramar as bênçãos dele sobre você. Meu muito obrigada. Fico com Deus.